Emerson Pansieri com notícias do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço para você também, Cirilo. Boa noite para quem nos acompanha aqui na reunião da turma do Bate-Bola. O Cruzeiro que chegou, vamos colocar 00:30, né? Aqui em Confins mesmo, e já treinou, né? Já treinou na Toca da Raposa, já fez atividade cedo, os jogadores liberados e já começou a preparação para o duelo contra o Corinthians. Jogo no domingo, às 20h30. Daqui a pouco vamos falar também sobre vendas de ingressos. Sinal eletrônico marcando 6h45. Cruzeiro que ontem conheceu o 11º empate no Campeonato Brasileiro, aquele 3-3. O Juventude e algumas lições, especialmente o técnico Leonardo Jardim falando sobre a parte de defesa, né, que precisa estar atenta, o time inteiro também precisa ficar atento a essas movimentações dos adversários, e serve também de lição para o Cruzeiro, que vai disputar logo a semifinal da Copa do Brasil, dia 10, né, relembrando, e dia 14 tem duelos fundamentais nesta caminhada do Cruzeiro na reta final, né? Isso em dezembro, o Cruzeiro fazendo esses jogos da semifinal da Copa do Brasil. Ou seja, errou no Campeonato Brasileiro, mantém a terceira, fica 5 pontos ali do Mirassol, tá tranquilo, já tá cravando cada dia que passa essa vaga na Copa Libertadores da América, fase de grupos. Na Libertadores já tá, mas vale como atenção e certamente vai ser algo a ser conversado também com os jogadores na Toca da Raposa, porque tem trabalho previsto para este sábado na parte da tarde, para esse compromisso contra o Corinthians. E aí, Cirilo? Vamos colocar alguns reforços do Cruzeiro para essa partida. Vai dar uma ajudada, Cirilo. Olha só. O Arroio, né, que cumpriu suspensão ontem. O Matheus Pereira, que é aquele articulador de jogadas fundamental nesse meio-campo do Cruzeiro, é importante mesmo dentro de campo. O MP10. E outro jogador que volta é o Christian, né? O motorzinho do Cruzeiro, corre para lá e para cá. São atletas que retornam, jogadores titulares. Outro jogador que volta e fica à disposição é o Wallace. O Wallace é reserva. Até volta e meia tem um papo que o Grêmio quer o Wallace, mas não é só querer, né? Tem que ter combinação, tem que ter também ali conversa entre as partes, né? Tem que ter uma negociação em andamento. Isso ainda não tem nada nesse sentido. A gente ouve muito isso, mas por parte dos noticiários lá do Rio Grande do Sul, né? Imprensa gaúcha destacando isso. Jogador que tem essa vivência no Grêmio, mas tem contrato com o Cruzeiro. Foi uma contratação caríssima o ano passado e tá aí firme e forte, especialmente para essa reta final do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Cirilo. Simões, qual o peso das ausências de ontem? O Cruzeiro teve muitas ausências no mesmo setor, né, digamos assim. O centroavante titular estava jogando, mas os 3 imediatamente anteriores a ele na escalação estavam fora ao mesmo tempo. No fim das contas, como se observa o peso das ausências de Christian, em especial do Matheus Pereira, evidentemente, e do Arroio, que vem sendo titular do lado esquerdo do Cruzeiro, apesar de não ser um titular anteriormente, era o Wanderson, que também está fora. Foi muita ausência de uma vez só, né, Simões? Porque você destacou bem, né? O Arroio, que já é o substituto do Wanderson, que era o titular. E o substituto do Christian seria o Eduardo, que também ficou de fora aí por lesão, não por suspensão, como os 3. Ô Cirilo, é uma ausência que a gente precisa ainda colocar um outro fator, e que eu acho que colaborou para o Cruzeiro sofrer esses 3 gols ontem e ter um primeiro tempo que não apresentou a intensidade que a gente está acostumado a esse time do Leonardo Jardim, que é o fato de que o Matheus Henrique voltava de quase 50 dias parado e voltou de cara, jogando e encarando um jogo em que o Juventude defendia sua permanência na Série A e com muito calor, e o Sinisterra também não é um cara de sequência. Então, quer dizer, e tem um outro ponto, né? O Gabigol, que substituiu o Matheus Pereira, um baita jogador, mas são características completamente diferentes. O Gabigol é adaptado à função do Matheus Pereira, mas não é a função dele, não é a original dele. Então, quer dizer, foi um Cruzeiro que teve esses 3 meias, né? Como você destacou, todos eles reservas, 2 deles vivendo aí uma transição física, porque a gente não pode dizer que o Matheus Henrique está pronto e que o Sinisterra está pronto. Eu acho que eles podem evoluir e serão muito importantes para a semifinal da Copa do Brasil e Deus queira para a final. E o Gabigol, que exerceu a função, mas de certa forma improvisado. Então o Cruzeiro sofreu demais com
ausências no mesmo setor, numa mesma partida. Por mais que o adversário fosse inferior tecnicamente, o Cruzeiro acabou permitindo ao Juventude criar um certo equilíbrio no jogo. Não foi um equilíbrio nas chances, que o Cruzeiro poderia ter vencido porque produziu para isso. Mas, de toda forma, não é comum o time do Leonardo Jardim sofrer 3 gols, ainda mais do vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Realmente chamou atenção, né? A quantidade de gols levados aí pelo Cruzeiro. Num recorte de 15 minutos já estava 2-0, né, no começo do jogo. E no fim das contas ainda poderíamos estar aqui falando de uma vitória do Cruzeiro, né? Perdeu chances claras na reta final da partida.